aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje eu não trago dicas de leituras, mas sim venho responder algumas de suas perguntas. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, mas não com dicas de leitura, porque hoje eu venho trazer algo diferente. Como vocês sabem, toda segunda e sexta eu trago novas dicas de leitura para vocês. Porém, às quarta-feiras, como estão vagas, eu vou trazer, não sei se eu vou conseguir trazer todas as quartas, mas vou trazer algum assunto diferente. Como, por exemplo, esse aqui. Eu vou responder algumas perguntas que foram feitas, não aqui, porque aqui nos comentários acabam não deixando perguntas referente à minha pessoa, ao meu trabalho, mas lá no Instagram, como também no WhatsApp. Porque tem muitas de vocês aqui que conversam comigo lá pelo Instagram, como também tem algumas que conversam comigo no WhatsApp. Então, hoje eu vou responder algumas dessas perguntas e falar um pouquinho de mim. Minha vida não é nada interessante, gente. Não é mesmo, por isso que não dá para mim fazer vlog, não dá para fazer nada, porque minha vida não é interessante. Levanto de manhã, vou trabalhar, volto, vou cuidar ou da janta, ou vou trabalhar aqui atrás de conteúdo, né? Criando conteúdo para vocês. Final de semana, a mesma coisa. Não sou de ficar indo para casa de ninguém comer, nem sou de ficar convidando ninguém para minha casa. Como eu costumo dizer, eu sou antissocial. Sim, fui muito sociável no passado, mas hoje eu sou muito antissocial, gente. Eu gosto de ficar na minha casa. Agora, dia 31 de agosto, eu completo 47 anos. Sim, galera, 47 anos. Tudo bem, né? Que a carinha é de 45, mas vou completar 47 anos. Nunca tive problema de falar a minha idade. Nunca escondi. Sempre que perguntaram, eu respondo. E fico toda feliz quando dizem que eu pareço menos, né? Quando a pessoa fica me olhando meio em dúvida, eu sei que ela quer dizer que eu pareço ter mais. Mas tudo bem, né? Não posso brigar por conta disso, né? O que vem em mim é o que vão falar e paciência. Enfim, sou casada há 25 anos. Sim, completei 25 anos agora em fevereiro de 2022. Tenho 2 filhos, que é o Rodrigo Júnior, que tem 24 anos, e o João Pedro, que tem 18, tá indo para 19 anos. Bem, minha vida literária começou em 2016, 2017, mais ou menos, após conhecer a série Crossfire, que me foi emprestada por uma colega de trabalho, e desde então eu não parei mais. Depois disso, eu fui lendo, mas eu tenho um grande problema, que é o quê? Que é ter que contar o que eu leio, que é poder explorar tudo que eu senti naquela leitura. E com isso eu acabava infernizando muito meu esposo dentro de casa, porque ele tinha que ouvir eu contando as histórias, como também as minhas colegas de trabalho. Eu acredito que meu marido já não aguentava mais. Eu contando a história com aquele entusiasmo todo, brigando e falando tudo, ele não sabe, tendo a mínima ideia de quem era. Ele acabou decidindo que seria bacana eu fazer um canal literário, me tornar uma booktuber. Assim eu comecei então um projeto que foi bem difícil para mim, porque como eu sou virginiana e muito perfeccionista, eu passei tempos olhando a melhor forma de trazer para vocês. E com isso eu acabava gravando muito e não conseguindo postar, porque eu acreditava que não ficava perfeito. Eu ainda não consigo ser espontânea, eu ainda não consigo ser eu mesma. Confesso para vocês que depois de 3 anos de canal eu ainda fico um pouco travada. Eu falo demais, então eu costumo fazer uma resenha aí de, às vezes, de 35 minutos. Já cheguei a fazer resenha de 40 minutos, depois ter que ir cortando para ficar aí no máximo de 10, 15, 20 minutos. Porque vocês sabem que eu sou uma booktuber diferenciada, que eu não consigo fazer vídeos de 5, 10 minutos como os outros, né? Que isso seria o normal. Mas eu não consigo, gente. Quando eu vejo, eu passei do prazo e eu não consigo cortar mais. Que se eu cortar, fica sem nexo o que eu tô falando, tá? Então, a partir desse momento, eu comecei a ser booktuber, eu entrei nesse mundo, venho apanhando muito para aprender muitas coisas novas, venho me dedicando ao máximo para trazer para vocês sempre dicas muito legais. Como eu falei para vocês, eu só trago o livro que eu leio do início ao fim. Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso sentir as emoções para poder vir aqui e passar isso para vocês. Agora eu vou passar para as perguntas que foram feitas, ou seja lá no Instagram ou pelo WhatsApp.
Então já me perguntaram se eu ganho aqui. Eu não consegui ganhar ainda, gente. Eu consegui ganhar porque eu, assim, do YouTube, porque eu fiz eu tive a quantidade de horas assistidas, como também já tive quantidade de pessoas inscritas, né? Que são mais de 1.000 e mais de não sei quantas mil horas assistidas. Isso eu já consegui bater. Eu tirei uma vez só. Eu atingi lá os $100, então eu consegui tirar. Depois disso, não consegui mais, não tirei nada mais, tá? Então, eu já tive um pagamento do YouTube até agora. Referente aos autores, até hoje, todos os autores que eu já trouxe aqui no canal, somente 2 foi que fizeram um pagamento, que conversaram comigo e falaram, eu quero pagar pelo seu trabalho, e me pagaram. E eu cobro um valor bem menor do que os outros, porque eu estou começando, porque como eu faço por prazer, eu leio por prazer, então eu acabo cobrando um preço que eu acredito que seja bom para o autor, porque eu sei que o autor não ganha muita coisa, como também algo para me ajudar. Então, somente 2 autores até hoje. Existem vários autores que eu criei uma grande amizade. Existem vários autores, assim, que a gente tem, assim, uma ligação de amizade mesmo, no qual a gente conversa pelo WhatsApp, a gente conversa pelo Instagram, eu faço a resenha deles, eles não me pagam, porque eu não cobrei, a gente não conversou sobre isso, de cobrar nem nada, então, só que eles divulgam muito o meu canal. Então, eu vejo, assim, que é uma troca, eu faço a resenha e eles divulgam muito o meu canal, eles divulgam nas redes sociais deles, e não é só quando sai a resenha, vira e mexe eles estão divulgando. Então isso para mim já é uma forma de pagamento também, tá? Não paga em espécie, em dinheiro, mas paga no sentido de estar compartilhando sobre o meu canal, que eu acho muito importante, porque quando um autor compartilha, cara, isso é demais, porque realmente ele gostou do seu trabalho. Então, vale muito quando um autor, ele fala de algum booktuber nas redes sociais dele. Outra coisa que me perguntam muito é porque, assim, vocês sabem, né, quem me segue aqui há mais tempo sabe, que eu sou adepta a livros hots, né? Sim, gente. Eu gosto daqueles livros que tem muita pegada, aqueles livros, assim, que tem muito prensar na parede. Gente do céu, eu vou à loucura com esses prensar na parede. E aí, a pergunta que muita gente me faz, também algumas colegas de trabalho também me fazem, é a seguinte: o seu esposo não se incomoda com o tipo de leitura que você lê? Ele não liga de você ler assim, com tanta pegada, com tanto sexo, com tanto... nada! Oxi! Quem me deu a trilogia 50 Tons de Cinza foi meu marido, gente. Foi meu marido. E ele, assim, quando ele vai falar do meu canal pra alguém, eu falo pra ele, você acaba comigo, né? Que quando ele vai falar, olha, minha esposa tem um canal no YouTube onde ela fala sobre livros, gente, ele acaba comigo, porque ele fala assim, as pessoas falam assim, que legal, que tipo de leitura ela traz? Olha, 99% é de sacanagem, porque ela gosta de livro de sacanagem. Ele acaba comigo, gente, porque daí o povo fica pensando, nossa, a mulher dele é safadinha, né? Nossa, a esposa dele é fogosa. Gente, não tem nada a ver isso. Mas ele fala assim, e ele sente orgulho. Ele tem orgulho da mulher que ele tem. Você sente quando ele fala de mim que ele tem orgulho, sim. Então ele não tem vergonha de dizer que eu faço esse tipo de trabalho e que é com livros bastante hot, que tem bastante pegada. Então não, ele não liga, ele acaba comprando e até incentivando. E eu tenho que dizer para vocês que eu converso muito com ele sobre isso. Eu falo, eu tô lendo um pouco, eu falo assim, amor do céu, lê isso aqui. Amor, 22 centímetros. Amor, você tá entendendo? 22. Misericórdia. Eu falo muito isso, né? Aí, às vezes eu tô rindo sozinha ali. O que você tá rindo agora? O que é? Eu falo, amor, olha isso aqui. Olha a definição desse homem. Que é isso? Gente do céu, o que é isso aqui? Então, gente, ele é muito de boa em relação a isso. Ele não sente ciúme. Outra coisa que me perguntaram uma vez, que foi até a Rose, né? Que a gente conversa muito no Instagram, é assim, se eu já levei personagens pra cama. Não, gente, não tem como você levar, né? Porque a realidade é tudo meio diferente. No livro, o que é? Aquele homem lindo, maravilhoso, deus grego, aquele corpo assim, né? Aquele tanquinho, aqueles gominhos, aquela entrada em V, aquela coisa assim, né? Gente, meu marido não é assim. Meu marido não é feio, mas meu marido não é aquele top dos top, aquela coisa, aquele rosto quadrado, aquela coisa toda. Não é, gente. O meu marido não tem aquele corpo escultural, não tem aquela entradinha em V. Ele não tem gominho, não. O meu marido tem barriguinha.
Não tem como levar um personagem pra cama, porque a realidade ali é totalmente diferente, gente. E outra coisa, geralmente, esses dos livros são tudo rico, né? São tudo homens importantes. Nossa, tem um mosquitinho me atrapalhando aqui. Não, gente, o meu marido é pobre, meu marido não é rico, não. Então, assim, não tem como levar. E no momento que eu tô com meu marido, é com meu marido, então eu não trago o que eu vivi ali naqueles, né, como fala, naquelas cenas. Não, aquela cena serve para você imaginar, serve para você apimentar a relação, né? Porque daí você fica sabendo ali, nossa, podia testar isso aqui, podia experimentar aquilo ali, olha isso aqui que legal. Mas levar, né, olhar pro teu marido e ficar pensando, não, gente, isso. E tem muitas mulheres, né, que falam assim para mim que o esposo sente ciúme, que ele não aceita que ela leia esse tipo de livro. Gente, isso é bobagem. Isso é bobagem. Igual meu esposo falou para uma colega de trabalho dele. Ah, minha mulher tem um canal assim, 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 mas os livros de sacanagem, tal, tal. Deus me livre se eu assistir um canal desse. Meu marido surta. Gente, não tem nada a ver, porque a gente sabe separar. E isso faz bem, esse tipo de leitura faz bem pro casal, tá? Apimenta a relação, tira da mesmice. Gente, eu tenho 25 anos de casada. 25 anos. Então, assim, é bom a gente trazer umas coisas diferentes, né? Então, não, meu marido não tem ciúme, meu marido é super de boa e não, eu não levo nenhum personagem pra cama. Os personagens ficam somente ali no momento da leitura. Tudo que eu terminei aquele livro, que eu passei para outro, aquele personagem já se vai também e eu começo a focar em outro. Então, quando eu vou pra cama com meu marido, é o meu marido que eu penso, é o meu marido que eu vejo, é o meu marido que eu sinto, tá? Não tem nada a ver com os personagens. Aí outras coisas que perguntam assim também é como que eu consigo guardar tudo que eu leio na mente. Na verdade, eu não guardo. Eu sou uma pessoa péssima para nome. Nossa, gente, sou péssima. Esse negócio de ficar lembrando o nome de personagem, eu sou péssima. Para mim lembrar, só se é algum muito assim. Então, tem alguns livros que eu lembro, assim, parte da história, eu lembro de personagem, mas porque para mim mexeu muito comigo. Mas tirando isso, eu não me recordo. Então, eu sou péssima para nome. Então, o que eu faço é o seguinte: como eu faço como é que chama? Eu faço um resumo, que eu vou mostrar para vocês, antes de eu fazer a resenha, eu faço um resumo. Então, esse resumo, ele já serve, ó. Minha letra é horrível, tá, gente? Mas, ó, eu faço um resumo assim, ó, de todos os livros que eu leio, tá? Então, eu faço um resumo, para que assim, a hora que eu venha fazer a resenha para vocês, eu consigo falando da história, mesmo que passe 2, 3 dias e que eu já tenha lido outro livro. Só que quando eu leio a sinopse, ou quando eu vejo um pedacinho sequer, eu lembro da história quase como toda. A não ser que a história for muito ruim mesmo, foi assim, difícil de ler, aí eu não me recordo não. Mas não sendo, aí eu me recordo da história, eu começo a falar sobre ela. Então, isso eu consigo fazer. Mas guardar muito na cabeça? Guardar nome de livro? Não guardo. Não guardo nome de livro na cabeça. É muito difícil, às vezes eu lembro do personagem, mas eu não lembro de que livro que é. Então eu tenho esse problema também, tá? Aí me perguntaram assim também. Não me perguntam muita coisa não, vocês podem reparar que não me perguntam muita coisa não. Mas uma coisa que me perguntam assim é se eu levo em consideração quando eu leio um livro, ali o autor, quem editou. Gente, não. Não faço, não me pego a isso. Tem muito livro que eu não lembro quem é que escreveu, quem é o autor que escreveu. Até dos autores que eu tenho um pouco mais de amizade. Então, tem alguns ali que eu já li várias histórias e eu não lembro de todas as histórias deles, para falar a verdade. Porque a minha cabeça é muito fraca nesse sentido. Então, quando eu leio um livro, muitas vezes eu não leio nem a sinopse. Eu já começo direto. Prólogo, que é aquilo que tem no começo, também nem sempre eu leio. Eu gosto de passar sempre já para o primeiro capítulo. Eu não leio quem revisou, eu não leio, muitas vezes eu perco até quem é que foi, quem é a editora. Muitas vezes eu perco isso. Vocês podem reparar que nem sempre eu falo o nome de editora aqui, porque passa batido para mim também. Porque para mim o que eu gosto é história, o que eu gosto é o conteúdo. Então eu acabo me pegando mais a isso, né? Como eu não recebo para fazer, eu faço de graça também, né? Eu leio, gosto e trago aqui para vocês. Então também eu não vou ficar me apegando a esses detalhes, né? Me perguntam qual o tipo de gênero que eu gosto. Bom, o hot, que eu já falei para vocês, né? Que eu sou muito louca por hot, adoro hot.
Mas eu gosto, assim, aquele livro bem dramático, que tenha muita cena de ciúme, que tenha muitas brigas, que tenha muita separação. Mas tem que ser um livro bem construído também. Porque se ficar algo muito repetitivo, gente do céu, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu leio, mas eu não dou conta. Então eu gosto de uma história bem construída, que tenha muitos esses vai e vem e esses jogos de sedução. Adoro jogos de sedução. Então esses são os meus favoritos. De fantasia eu não leio tanto. Eu leio pouco, só que os poucos que eu li eu gostei muito, então por isso que eu trouxe para vocês. Um que eu amo de paixão é a Irmandade da Daga Negra, mas esse eu não consegui trazer todos para vocês. Eu trouxe apenas 3 ou 4, tanto que eu comprei o último deles que eu não tinha para ler, mas para mim é uma história muito difícil de trazer para vocês, porque eu gosto demais e para mim resumir tudo em poucas palavras, para mim é muito difícil. E são livros que têm mais de 400 páginas cada uma. Então são livros que eu não trago para vocês, mas é fantasia aí que eu adoro. Os livros, o gênero que é mais difícil para mim é terror. Os únicos terror que eu li foi da Regilane Espinosa, que é um terror assim, que chega a arrepiar assim, mas é um terror mais gostoso de ler. E Dark. Dark, eu tenho um problema com Dark muito pesado. Então, os Darks que eu li foi porque me pediram e eu acabei lendo para trazer aqui. Mas é algo que, para mim, ainda é um pouquinho assim, complicado. Esse negócio de Dark, esse negócio de BDSM, que é algo assim, né, de sadomasoquismo. Então, quando é muito pesado, para mim é difícil. Então, quando me pedem, eu leio, mas se não me pedir, dificilmente eu tô indo buscar esse tipo de leitura, tá? Então, eu falei um pouquinho de mim, quer dizer, eu falei muito, né? Porque olha o tanto de coisa que eu falo, gente, eu falo demais. Então, eu falei um pouquinho de mim, eu esclareci um pouquinho, vocês viram que pergunta quase não fazem mesmo. Ninguém quer saber de mim mesmo, na minha vida não é uma grande coisa, ninguém quer saber de mim. Então eu só respondi essas poucas perguntas, que foram algumas pessoas que me perguntaram, nem foram tantas perguntas de pessoas assim. Acho que foi umas 5, 6 pessoas só, tá? Mas o importante é que eu trouxe aqui para esclarecer um pouquinho e para compartilhar um pouquinho sobre mim para vocês, tá? Então eu agradeço muito a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima, com dica de leitura.